assim, eu tenho tentado, de todo o coração, atender todos os pedidos para falar com todo mundo o tempo todo. Às vezes não consigo, né? A gente está em campanha e a agenda está sempre louca, né? Um negócio maluco. Eu estou deixando de estar numa reunião hoje para estar aqui com vocês, porque também a gente tem que se dividir. Então vai um na reunião, o outro fica aqui e tal. Mas é um prazer, assim. Eu sou o Vitor Roma, sou presidente da Confraria. A Confraria é um dos 6 grupos que compõem a Mais Vasco, na verdade 7 grupos. A Confraria, ao Vasco Tudo, a Desenvolve Vasco, a Petro Vasco, a Vasco do Povo, o Resgata e o grupo do candidato à presidência, o doutor Jorge Salgado, que traz um grupo de pessoas também para a chapa. Então, são 7 grupos que se juntaram, inicialmente 5, depois o Resgata, depois o Jorge se juntou, 6, depois o Resgata, o último a se juntar ao time, 7. E eu sou o presidente de um deles, que é o da Confraria, que é um grupo que existe já desde a eleição de 2017. Somos 6 conselheiros hoje eleitos pela chapa que, infelizmente, elegeu Alexandre Campelo presidente. E sou sócio do Vasco desde 1988. E, enfim, estou no meu segundo mandato de conselheiro. Estou militando na política do Vasco, de fato, há muito tempo, apesar de nunca ter tido um cargo no Vasco que não fosse de conselheiro. Bom, vamos lá. Não precisa citar nomes, não, tá? Não tem problema citar nomes, porque eu não vou tratar o Eurico Miranda como um vilão. Né? Cada um tem a sua opinião sobre o Eurico. Eu acho que ele teve na trajetória dele do Vasco momentos bons, momentos ruins, como presidente, muito ruins, como vice-presidente de futebol, muito bons. Mostrou ser um cara que, quando tem uma retaguarda, quando tem um arcabouço de entendimento por trás, é um cara que trabalhava bem, quando tinha que comandar, comandou muito mal. Foi responsável direto por um empobrecimento dos quadros políticos do Vasco durante muito tempo, né? O Vasco dentro do Vasco, né? Ele adorava falar isso, eu odeio essa expressão do Vasco, discutido dentro do Vasco dentro do Vasco e tal. Minha visão é totalmente outra. Mas tem a sua função histórica de relevância, de muita relevância na história do Vasco. Então, não penso que o Eurico é um vilão a ser discutido, eu penso que ele é uma figura que defendia uma determinada escola que, ao meu ver, e ao ver da Mais Vasco, é uma escola ultrapassada que não adianta, não funciona mais para os clubes. Tá? Dito isso, eu acho que o fim da era Eurico, né, ele começa a ter momentos de fuga agora, porque o que nós temos hoje no Vasco, todo mundo critica muito o surgimento de muitos grupos políticos, né, grupos de pouca gente e tal, mas o que a gente tem no Vasco hoje é um processo claríssimo de redemocratização. É o vascaíno jovem como você, por exemplo, querendo participar do Vasco. É o Vasco de fora para dentro. É o Vasco 115 mil sócios torcedores querendo saber como é que eles fazem para votar. Então, assim, a formação de grupos políticos ela é muito saudável no sentido de que ela traz você, ela traz... Eu tive a galera do Vasco Serra na semana passada, fomos a Petrópolis, tal, ontem estivemos com os gigantes do Espírito Santo, tem gente do Brasil inteiro, jovem, para a política do Vasco. Essa eleição ela não vai mostrar isso com muita clareza, porque a próxima, muitas pessoas que não são elegíveis agora vão estar elegíveis na próxima. A próxima vai ser muito melhor. Essa ainda na verdade, um puxadinho de vários grupos que estão aí há muito tempo. E assim, dito isso, todos com exceção do Sérgio Frias, que é um candidato muito ligado ao euriquismo, né? O Sérgio, o cara, escreveu o livro do Eurico, né? Assim, sempre foi muito ligado ao Eurico, tem um extremo respeito pelo Eurico, pela história do Eurico, pelo jeito de ver o Vasco do Eurico. Com exceção do Sérgio Frias, todos os que tramitaram pelo euriquismo estão juntos numa candidatura. Isso aí é uma discussão. E não há vergonha. Isso tem que ser falado claramente, né? Assim, todo mundo que tramitou no euriquismo está na candidatura do Levin, com exceção do Sérgio Frias.
Ok, não há problema. Então, assim, o euriquismo é um fato relevante na história do Vasco e que, no meu entendimento, essa eleição, independente do vencedor, ela sai com dois polos de perpetuação do euriquismo nessas duas figuras. O Sérgio, que está mantendo a posição dele de não aliança, de manutenção da visão estrutural dele, e do Levin, com toda a junção que fez com os dissidentes do Casaca, com a Identidade Vasco, com grupos que historicamente foram ligados ao euriquismo, tal, o próprio Léo Gonçalves, que também é um cara ligado ao euriquismo. Então, assim, é um grupo de euriquistas. O próprio Levin, que teve uma relação com o eurico, isso não é um demérito, é um fato. Uhum. Acho que o euriquismo sobrevive nessas duas figuras nesse momento, e vamos ver o que os sócios do Vasco vão escolher, né? Acho que são dois polos muito, muito opostos, né, da escolha, né? O Levin e o Sérgio para cá, e a mais Vasco, e provavelmente sempre Vasco pro lado de cá. É só você ver como as partes se comportaram em assuntos importantes. Vou falar muito da Mais Vasco nessa história, óbvio, eu sou aqui representando a Mais Vasco. Não, com certeza. A única chapa que divulgou como ela quer fazer o sócio-torcedor votar foi a Mais Vasco. Tá lá, divulgado hoje até o vídeo hoje, e o material foi ontem. Então, o sócio-torcedor pode ir lá e ler assim, ó, se a Mais Vasco ganhar a eleição, eu posso votar fazendo esse caminho aqui. Entendeu? Então, isso tá claro, ninguém mais falou. Todo mundo fala, quero que o sócio vote, mas ninguém diz como. Nós estamos dizendo como. Então, assim, o que eu enxergo dessa questão... Aí, assim, vamos lá. Anistiados. O Vasco fez um processo de anistia, 1.000 pessoas pagaram durante 2 anos as suas mensalidades e foram cortadas da lista impiedosamente. Algumas pessoas foram a favor disso. O senhor Levenciano foi a favor disso. O senhor Luiz Manuel Fernandes foi a favor disso. Estão todos juntos lá. Quem foi contra isso? Quem está na justiça tentando evitar isso? A Mais Vasco e a Sempre Vasco. Então, assim, você tem dois grupos buscando a democratização do clube, e com as suas diferenças entre si, a gente pode falar muito disso hoje, e dois grupos, 2, 3 grupos que não. Então, assim, por isso que eu falo da disputa da escola. A escola está aí, claro. Tem a escola do euriquismo ali, do Vasco dentro do Vasco, o Vasco para poucos, o Vasco para aquelas pessoas que eu confio, que entendem de Vasco. Você não entende de Vasco. Aquela pessoa que entende de Vasco, e o lado que quer democratizar o Vasco. Quer trazer quem não entende de Vasco para dentro. Eu quero que você, e desculpa se eu estou te ofendendo de alguma forma, mas você que não entende de Vasco, entre aspas, que você está lá naquela política do Vasco há anos, que você venha, cara. Porque eu quero gente que não entende do Vasco. Porque o fato é que quem entende do Vasco estragou tudo. Essa que é a realidade. Verdade. Então, vamos trazer quem não entende para ver se melhora. Pô. Esse é o ponto. Verdade. Olha só. Vamos por partes, porque essa construção é longa. Eu, em 2017, membro da chapa, porém sem nenhuma relevância na chapa, eu me posicionei contra a união do Brant com o Campelo. Por que eu me posicionei contra? Porque eu vi como é que foi em 2008 com o Roberto. Quando juntou todo mundo para derrotar o Eurico. Gente que não tinha a menor afinidade se juntou para derrotar o Eurico. Derrotaram o Eurico, brigaram 3 meses depois. Essa briga foi mais cedo, foi antes da Lagoa. Foi antes. Outra vez sempre tem uma briga. Então, é a mesma coisa que eu pensei agora na construção da Mais Vasco, e aí eu falo isso até de forma muito emotiva, porque a Mais Vasco, para mim, né? Eu sei que eles tinham relações anteriores, mas para mim, a Mais Vasco começou aqui na minha casa, aqui, ó, na mesa de jantar na minha casa, aqui do lado. Em outubro, a confraria decidiu sair da Sempre Vasco.
a conferência ficou independente de outubro a janeiro, mais ou menos, fevereiro, porque os grupos que se juntaram a Mais Vasco naquela ocasião estavam com o Campelo e a gente não queria ficar com o Campelo. Apenas quando os grupos saíram da gestão Campelo, a gente já se conhecia, já tínhamos uma boa relação. Eu estava em São Paulo, estava trabalhando em São Paulo, lembro que eu cheguei de São Paulo numa sexta-feira no Santos Dumont, fui jantar aqui em Botafogo com o Horácio Júnior. Uhum. Ele tinha acabado de sair e a gente começou um embrião. Aí eu marquei um jantar na minha casa, vieram na minha casa. Do meu lado, eu e Maurício Correia, vice-presidente da confraria, Carlos Fonseca e Adriano Mendes, do BNDES, João Marcos Amorim, ex-VP de Finanças, e Horácio, do Vasco do Povo, atual Vasco do Povo, Diego e Danilo, da Vasco Tudo. A Petrovasco não veio porque eu não conhecia ninguém da Petrovasco, ainda. Fizemos uma conversa aqui, vamos lá, vamos juntos, vamos tentar ir juntos, vamos conversar e tal, não sei o que lá. Depois juntou-se a Petrovasco num jantar na casa do Carlos Fonseca na Barra. E quando a gente viu aquela conversa, cara, a gente falou assim, cara, a gente pensa a mesma coisa. É claro que o pau canta, é claro que a gente diverte, é claro que isso todo dia, né? Mas os valores, nos 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio que a gente esteve no Conselho Deliberativo, eles foram construídos ali em favor do Vasco, mesmo eu estando na oposição. O Adriano uma vez falou para mim assim, cara, você mesmo na oposição, na hora do vamos ver, você sempre tomou a decisão certa. E a gente construiu uma relação de afinidade, de pensamento. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu sou contra a união pela união. Uhum. Porque a união pela união vai gerar a briga. Eu sou a favor de outra coisa. O projeto da Mais Vasco está todo sendo disponibilizado no site da Mais Vasco. Foi um veículo que a gente escolheu. A gente escolheu usar um site. Todo mundo estava discutindo, o que nós vamos fazer? Cara, eu me lembro que eu falei assim, bota tudo no site, tá tudo lá, para todo mundo ver. Por quê? Eu não tenho nada que esconder, o meu projeto não tem que ir no escritório de ninguém olhar. Eu não tenho que, não, vem aqui no meu escritório que eu vou te mostrar aqui no cantinho, não. O meu projeto está claro para todo mundo. Talvez por isso ele apanhe tanto. Porque como ele está tão claro, todo mundo pode bater. Faz parte do jogo esse negócio. É o ônus e o bônus. Mas, em compensação, o que acontece, meu amigo? Se a gente perder a eleição, e o Júlio Brandt ganhar a eleição, o Leven ganhar a eleição, ou o Campelo ganhar a eleição, ou o Sérgio ganhar a eleição, se algum deles ganhar a eleição, eles podem ir no site da Mais Vasco, podem pegar o que eles quiserem. Não tem problema. A proposta não é da Mais Vasco, a proposta é do Vasco. Não Vasco. É do Vasco. E se me chamar, Vitor, me explica isso aqui, eu vou explicar. Porque o que importa, a gente ganha. Eu sempre tenho essa brincadeira, né? Não sei se. A gente só quer ganhar domingo, pô. A gente só quer ganhar domingo, cara. Domingo, quarta, quinta. Mas é que não, sei, domingo é. Domingo, cara. Olha aquela sensação. Não, domingo é bom pra cacete. Porque, pô, você vai dormir assim, cara, que semana maravilhosa. Tu pode estar brigado com a tua mulher, porra, se separando. Você pode estar na merda no trabalho, pô, ficando desempregado. O Vasco ganha, tu já tá aquela, né? Pô, não, tá tudo melhorzinho. Agora, você pode estar vivendo o maior amor da sua vida e tá ganhando um monte de dinheiro. Se o Vasco perde, tá tudo uma porcaria. A gente só quer ganhar domingo, cara. Verdade. No final das contas, é isso. Então pega o projeto e usa, não tem o menor problema. Acho que esse é o ponto que são as coisas que a Mais Vasco tem, que nos dá essa sensação de que a gente está no lugar certo, cara. Não é nosso, é do Vasco. É do Vasco. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer com isso, cara? É que, falando da união, né? Eu sou contra a união pela união. Eu sou a favor da democracia dos projetos, para que todos. E aí, se eu tenho uma forma de ajudar, eu não posso me dispor a ajudar, eu não posso me furtar a ajudar o Vasco se eu posso ajudar, porque eu não sei o que estou no poder. E aí eu falo isso muito a cavaleiro. O que Alexandre Campelo fez no processo político do Vasco foi absolutamente imperdoável. Vitor Roma, pessoa física, Vitor Roma, espero que o Alexandre Campelo saia da política do Vasco, fale, foi mal, errei, vou seguir minha vida. E o que eu posso dizer? Mesmo assim, eu doei para o CT,
eu doei para os programas, todos os projetos que foram disponibilizados para a torcida eu participei. Então, assim, que é para o Vasco, não é para o Alexandre Campelo, é para o Vasco. Então, existe essa questão que, para mim, passa ao longe do resto da briga política, que é pelo Vasco. Aí vamos falar que você falou da pacificação. A gente precisa primeiro definir o que é pacificação. Uhum. Por exemplo, se a gente ganhar a eleição, eu ficar no Vasco 3 anos. Aí o cara que entrar depois de mim descobrir que houve uma fraude na minha gestão. Estou dando um exemplo comigo, justamente para poder não parecer que eu estou jogando na conta do outro. Então, fica comigo o exemplo. Tá? Beleza. Eu não tenho que ser responsabilizado por isso? Sim. Tem que ter pacificação comigo? Não tem que ter pacificação comigo. Então, assim, a pacificação, o problema é que a gente confunde a diferença com a guerra. Esse que é o problema. Na hora que o presidente do Conselho Deliberativo passa 3 anos tentando derrubar o presidente da diretoria administrativa, isso é guerra. Uhum. Isso é guerra. E a gente nunca viu nada igual ao que aconteceu nesse mandato. Nada igual. Negócio horroroso. Na hora que eu sou uma oposição ao presidente da diretoria administrativa, de ideias, de forma de ver o Vasco, de forma de abrir o Vasco, democratizar o Vasco, aí é diferença, né, guerra? A guerra tem que acabar. E eu vou falar uma coisa aqui agora, puxando a sardinha pro meu lado. O único cara dessa eleição capaz de acabar com essa guerra chama-se Jorge Salgado. O único. É só você ver na pesquisa quem tem menos rejeição. Leva esse ano, tem um monte de gente dele que vive brigando com todo mundo. Campelo é o que é. Não vão esquecer o golpe nunca. Júlio Brandt vem para sua terceira eleição, tem um monte de guerra com Benemérito, com um monte de tal. O único grupo que entrega um candidato capaz de parar com essas brigas todas é a Mais Vasco na pessoa do seu Jorge Salgado. Não é o Vitor Roma, não é o Adriano, é o senhor Jorge Salgado, que é um grande benemérito de sucesso, de renome no mercado, um cara respeitado por todo mundo, já dei essa briga. Eu sempre que eu sou brigão, né? Aí ele fala pra mim, dá um mais pronto, fala, Vitor, porra, não pode brigar aqui, não pode brigar ali e tal, e eu baixo minha orelha. Entendeu? Então, assim, avesso a briga, que é um cara que é capaz de conversar com todo mundo e desfazer esse sentimento bélico que a gente vê agora. O processo político tem que ajudar também, que é fazer um presidente do Conselho Deliberativo alinhado, fazer um presidente do Conselho Fiscal alinhado, porque o que aconteceu nessa gestão foi uma guerra total. Aí não dá para tomar essa gestão como referência, entendeu, cara? Não dá. Entendi. Você é sócio torcedor. Quer saber como você vai votar? Se a Mais Vasco ganhar, vai no site da Mais Vasco, tem lá um programa escritinho, por quê? A categoria, o que tem que fazer para votar, contando, muito importante, contando o tempo de entrada. Então, aquela galera que entrou ali em 2019, tá contando o tempo, vai votar na próxima. Então, isso tudo está lá, claríssimo para todo mundo. Aí você quer ser elegível, quer migrar, tá lá dizendo como você vai migrar. Tá tudo claro, a Mais Vasco entregou isso para você. Então são 2 fatores. Primeiro, isso está entregue para você. Vai no site www.maisvasco.com.br, procura lá no planejamento, tem lá estatuto. Tem tudo lá. Todas as mudanças, como é que você, sócio torcedor, pode se tornar votante. Tem um vídeo do Carlos Fonseca explicando isso, muito didaticamente. E aí eu desafio não, na verdade eu peço às demais chapas que façam o mesmo. Então eu quero saber, da Sempre Vasco, que é a favor do sócio, como é que vai votar? Do Levin, como é que vai votar? Qual é o caminho para votar? Ensina como é que é. A gente vai dizer, o sócio compara. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, críticas. Nenhum plano é infalível. Nenhum plano está proibido de ter crítica. Nenhum deles. Uhum. Então, se você olhar aquele plano e falar assim, cara, Vitor, olha só, aquela migração ali, eu acho que podia ter um negócio melhor, diferente, tragam, porque a gente vai analisar todas as opiniões, porque a gente não é senhor da verdade. Esse é um plano construído a 15 milhões de mãos, a 30 milhões de mãos, né? 15 vezes 2, a 30 milhões de mãos. Porque eu quero que todo mundo opine, porque quanto mais gente opinar, mais a gente vai melhorar o plano. Isso que é muito importante.
Não vai Na hora voltar. de dar esse dinheiro para pagar salário, o pouco que a gente pagou de salário, eles já eram ótimos sócios. E aí o que acontece? Isso mostra como boa parte dos agentes políticos do Vasco está preocupado apenas com o discurso. Porque estão preocupados porque sabem que esses 1.000 anistiados são pessoas mais jovens na associação do Vasco, e que, em sua enorme maioria, votam ou em Mais Vasco ou sempre Vasco. É só essa que é a questão. É só essa que é a questão. Então, eles vão lá, tiram os anistiados e criam toda uma conjectura política batendo no processo de anistia. É todo direito bater no processo de anistia. Só que tem uma questão do estatuto do consumidor. O cara pagou 2 anos por um serviço, cara. Sim. Uhum. E agora a gente fala assim, esquece, não vai ter serviço. É uma loucura. O Vasco, se está tão perdido nas suas próprias guerras, como perpetuação de poder de gente, que esquece da sua essência, que é cuidar da sua gente, pô. É um absurdo esse negócio. Olha, essa pergunta é até fácil, né? O Campelo foi eleito no Conselho Deliberativo com os votos de metade da chapa, praticamente metade da chapa, cerca de 45, ou até mais, porque o pessoal da Vira Vasco também, cerca de 60 pessoas da chapa, metade da chapa mais ou menos votou nele, mais os 30 do segundo lugar, 90, mais metade dos benemédios, 170 e tanto, né, que deu tudo. E aí essa conta, paralisa aí, tá? Meses depois, a gente teve a votação da sindicância para tirar ele. Ele foi salvo por 4 votos. Por quê? Porque todo o pessoal da Identidade Vasco, que eram 40 e poucos, 44, se eu não me engano, foi pro outro lado para votar contra ele. E aí aquela galerinha que era Vira Vasco, Cruzada, e tal, votando com ele, e é sempre o Vasco votou com o Campelo para protegê-lo. Então, na verdade, assim, a guerra... E aí o que acontece? Você tem o Vasco tem 5 presidentes de poder, né? O Campelo, do presidente da diretoria administrativa, Godoy, ligado ao Eurico, presidente dos Beneméritos, e aí olha os outros 3. Musta, da AG, Roberto Monteiro e Edmilson Valentim, os 2 da Identidade Vasco, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Sendo que o Conselho Fiscal são 3 membros, o outro é do Casaca, que é indicado pela minoria que perdeu a eleição. Então, assim, a guerra foi essa aí, né? A guerra foi essa. Todo mundo que fez o Campelo presidente, Casaca, como minoria na eleição, Identidade Vasco, como parte da chapa, passou a ser contra o Campelo. Aí começa o jogo de sempre, contas reprovadas, sindicância, o joguinho e tal. Agora, o que eu tenho que ter para dizer assim, esse mandato de Conselho Deliberativo foi atípico, absolutamente atípico. Nunca vai acontecer algo assim. Isso mas é por isso que eu sou contra a união pela união, entendeu? Isso para mim não funciona mais. Já deu problema 2 vezes. Essa em 2008. Essa é a pergunta mais matadora, porque não, mas ela é fundamental. Ela é fundamental. Vamos lá. O Vasco tem um problema que, quando você pensa no jogo do dominó, é a primeira caixinha aqui, primeira pecinha, que são as dívidas de curto prazo. São 280 milhões de reais de dívidas de curto prazo, mais do que a gente faturou. A gente faturou 220, 214, que é um outro problema, né? Que a gente vai falar sobre isso. Mas são 280 milhões de dívidas de curto prazo, cíveis e trabalhistas. E sem atacar esse problema, a gente não consegue resolver nem o dia 2.
nem o dia 2. Então, essa dívida ela já é cara por natureza. Além dela ser cara, ela vem de anos e anos de promessas de atrasos não cumpridos. Então, você capta 150 milhões. O Jorge, hoje, estava numa reunião, já, né, vocês não me lembraram aí antes, estava numa reunião com possíveis investidores, fazendo a apresentação dos fundos para eles, justamente com o objetivo da gente chegar no dia 1 com 150 milhões. Chama os caras, monta uma fila e fala assim, agora vamos conversar, amigão. Eu te devo quanto? Eu te devo 5 milhões? Toma aqui, ó, na cabeça. Toma aqui, ó. E a gente vai reduzir essa dívida. Quando o cara me diz hoje, fala assim, futebol traz dinheiro, o futebol traz dinheiro. Futebol bem administrado e com elenco traz dinheiro. Porque hoje em dia, por exemplo, as premiações, elas contam muito no orçamento, né? Sim. A venda de jogador, a premiação. Então, assim, futebol traz dinheiro. A questão é que se você não tiver um mínimo de estrutura, ele não vai gerar dinheiro, porque senão você vai fazer despesa primeiro. Então, muito bem. Eu vou dizer assim, o futebol dá dinheiro. Eu vou trazer, então, o Ibrahimovic, o Pirlo, que já parou de jogar, vou pegar uns jogadores aposentados, assim, para poder dizer que são importantes. O Pirlo, o Ibrahimovic e o Seedorf. Eles estão com 45 anos, mas eles vão jogar aqui porque eles são legais. E aí eu vou botar todo mundo no time, encher o time de figurão, encarecer para boa, vou realizar a despesa primeiro do que a receita. Isso não funciona em lugar nenhum. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar com dinheiro para poder liberar fluxo de caixa de curto prazo. O Vasco poder trabalhar. A gente poder ir trabalhar. O que se faz hoje no Vasco provavelmente não é trabalhar, é ficar correndo atrás do próprio rabo, como se fala. Sim. Aí a gente vai falar do assunto que o rapaz aí lembrou bem no início, que é falar sobre governança, né? Existem, eu costumo dizer que existem 3 tipos de governança. Tem no meu vídeo meu, no site da Mais Vasco, que fala apenas sobre governança. É um vídeo só sobre governança. Existem 3 tipos de governança. Primeiro é quando você é dono do seu próprio negócio, seja qual for, e fala assim, não preciso de governança, é meu dinheiro, eu cuido do caixa, eu olho o caixa. O segundo é quando você faz o que a lei manda. Esse é o que o Vasco está hoje. O Vasco faz o que a lei manda. O terceiro é quando você está num processo sério de reconstrução de imagem e reconstruir o relacionamento com o mercado. Esse é o tipo de governança que o Vasco tem que ter. É um outro padrão. Não é o que a lei manda, é muito mais. Está lá no meu material, isso explicadinho. Estima-se que cerca de 5% da receita de uma instituição é perdida por falta de governança. Pega aí o que o Vasco perdeu de dinheiro. 50 milhões nos últimos 5 anos. Que poderiam estar no Vasco. Então, assim, eu vi esse vídeo. Pois é. Então, assim, o Vasco precisa... O que a gente fez pensando nisso? Tá? Lá atrás, quando a gente começou a construir o plano. Cara, eu fui membro do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas não milito na governança há muito tempo. Então, o que eu fiz? Cara, vamos procurar gente que entende o assunto. Fui uma amiga nossa que estava especialista em governança, fazendo mestrado na FGV. Falei assim, cara, traz uma turma da FGV aqui, vamos construir um plano de integridade. E esses caras têm estudado, feito do Vasco, case da FGV, para poder estudar a integridade em clube de futebol. Isso que a gente está trazendo para o Vasco. Isso que a gente está trazendo para o Vasco. Porque o Vasco precisa... O dinheiro do sócio, com 115 mil sócios, o dinheiro do sócio tem que ser tratado com responsabilidade. Vocês são sócios do Vasco? Sim. Vocês sabem para onde vai o dinheiro de vocês? Não? Tem certeza, né? Com o seu dinheiro? Isso aí, não tenho certeza, né? E o que acontece? O teu dinheiro está no balanço. E o balanço do Vasco hoje é auditado. Então, assim, o Vasco está na lei. O Vasco está na lei. Aquele segundo nível de governança. Fazendo o que a lei manda. Tá? E está fazendo até bem feito o que a lei manda. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa dizer para você aonde está sendo aplicado seu dinheiro, de que forma. Porque você não aguenta mais ler todo dia que o Vasco não paga salário para ninguém. Então isso precisa ser construído. Essa relação com vocês, com investidores, com patrocinadores, com fornecedores, com tudo que em volta do ambiente do Vasco, a gente está falando de sócios, consumidores, patrocinadores, fornecedores, comunidades, jogadores, profissionais de futebol, imprensa.
todo esse ambiente precisa ser reconstruído. O Vasco vive uma crise de imagem de 20 anos. Imagem e perda de valor. A Pluri, vocês conhecem a Pluri tem um estudo que mostra que o Vasco, dos clubes brasileiros, foi o que mais perdeu valor de marca nos últimos 20 anos. Então, assim, tá lá, gente. O problema tá aí. Tá escrito. A gente precisa reconstruir a imagem do clube. Isso passa por um outro nível de governança corporativa. Pesado. Mais do que a lei pede. Mais do que a lei pede. Porque, senão, você continua com a mesma discussão. E aí eu não posso, como gestor do Vasco, virar para você e falar assim, você vai, onde é que tá meu dinheiro? Eu falo assim, tá no balanço. Não posso isso. Não posso. Então, é uma construção, mas são passos que têm que ser dados, né? A gente também tem que entender que o Vasco é mal administrado há muito tempo. Então, a gente não vai conseguir resolver tudo em 3 meses. São processos, caminhos, passos, sinais que a gente passa para o mercado e vamos construindo essa relação. Tem muita falsa informação sobre essa questão do FDIC. Né? Parece, não dá mais garantia. O Vasco, em dezembro de 2019, fez um FDIC de 30 milhões de reais para pagar 50 milhões de dívida. Para você ter uma ideia mais ou menos do deságio que foi. A ideia era fazer um maior. O Adriano fez antes de sair. A ideia era fazer um maior. Mas acabou não dando. Enfim, o Conselho Deliberativo também vetou, enfim, uma série de coisas. O Vasco tem... Qual é a vantagem que a gente tem sobre isso? Como a gente tem, no nossa chapa, 2 caras que estavam lá até agora, pouco tempo atrás, em finanças, a gente conhece exatamente os contratos do Vasco, a gente conhece quanto a gente ainda tem de garantia disponível e a gente conhece a Rede Globo. O Jorge dá um telefonema e fala com o presidente da Rede Globo. Um telefonema. Então, assim, esse processo todo está sendo construído de 2 formas. Primeiro, existem 3 garantias possíveis ainda disponíveis ao Vasco. Uma parte do contrato de TV, bastante dinheiro ainda disponível. Essa parte teve um impacto na perda do Carioca, né? Porque hoje não tem, o Campeonato Carioca está sem contrato de TV, mas a gente ainda tem condições. O programa de sócios e um fundo de direitos creditórios de jogadores de futebol. Possíveis futuros jogadores de futebol. Essa tem uma tecnicalidade jurídica que eu não sou advogado para explicar. Você não pode nomear o jogador, mas você pode montar um fundo com os jogadores e tal. Mas você não pode dizer quem é. O Porto faz isso muito bem, o Atlético de Madrid faz isso muito bem. Você não diz que é o Lucas Santos, o Thales Magno e o Vinícius, mas você monta uma bolsa. Tá? 3. A outra parte é a seguinte. Se o cara que... Você tem um dinheiro lá aplicado numa corretora. O cara te liga e fala assim, olha só, estou pensando aqui em pegar uma parte do seu dinheiro e aplicar no papel do Vasco. O que você vai achar disso? Pode falar a verdade, não tem problema não. Agora, nesse momento, eu acho que não seria aconselhável, né? É isso que o Jorge tem feito. O que o Jorge tem feito? Roadshow de apresentação de fundo. Isso aí, quem trabalha com relação com investidores entende muito bem. Ele reúne no escritório dele gente de banco, gente de fundo e vascaínos também. E digo o seguinte, olha só, sou eu que vou entrar lá. Eu, Jorge Salgado, dono da Ativo. Eu estou entrando no fundo aqui. Eu vou administrar esse fundo. Eu tenho essas garantias e eu vou construir esse negócio com essa remuneração para vocês entrarem aqui comigo. Sou eu, não é o Campelo, não é o fulano, não é o Beltrano. Sou eu, Jorge Salgado. E não adianta vir um VP de finanças e dizer assim, não tem mais garantia, ver o ex-VP de marca. Tem sim garantia. O que não tem é alguém que você olha e fala assim, vou emprestar ali. Por quê? Por que eu vou emprestar ali? Porque a situação política está organizada, porque eu não tenho uma guerra no Conselho Deliberativo, porque eu tenho um nível de governança adequado, porque eu tenho os profissionais certos, que o presidente é sério pra caceta, é um cara de mercado e porque eu tenho garantias. Tá entendendo a diferença, não? É isso aqui tudo e as garantias contra apenas as garantias. Aí não consegue.
Então, assim, existe um componente de negócios que é gente falando com gente. No final das contas, é gente falando com gente. Então, o que a gente tem é um cara que tem a maior corretora de valores do Brasil discutindo com esses caras todos, cara. Ligando para o André Esteves. É um cara que liga para o Paulo Guedes, se ele quiser. Essa é uma oportunidade que o Vasco tem, que o Vasco não teve nunca, porque ele estava ferrado com o trabalho, não era candidato antes. Então, assim, essa construção, porque, vamos lá, a ideia é a gente trazer uma grana no início para poder, aquilo que eu expliquei, né, do fluxo de caixa inicial dar uma melhorada, e depois você fazer uma outra captação para poder comprar direitos econômicos. Você sabe qual foi o último jogador que o Vasco comprou direitos econômicos? O último? É. Não nem ideia. Não consegue nem chutar? Dá um chute que vocês vão errar de longe. Eu posso chutar e faz mais de 18 anos isso? Não. Também nem tanto. Eu acho que foi o sábado, não foi? Bernardo. Verdade. Bernardo. Porra, não... Cara, fala sério. Vamos falar sério, porra. Olha a situação que a gente tá. Então, assim, o Vasco precisa criar um fundo para o caixa pequeno, né? Para o caixa pequeno, não, para o caixa diário, e precisa criar um fundo para reforçar o time. Assim, isso se faz com trabalho pra cacete, não se faz com mágica. Assim, o que a Mais Vasco não tem para vocês são 200 milhões de dólares de fundo árabe sem garantia. Isso a gente não tem. Olha só, eu vou dar Ramon 300 mil, Breno 300 mil, Bruno César 300 mil, Abel 500 mil. Cadê a austeridade, cara? Me fala onde está a austeridade, que eu quero saber onde está. Isso porque, veja bem, eu só citei jogadores que ou saíram, e o Abel que saiu, ou que estão encostados, que acabam o contrato agora. Eu poderia citar jogadores que têm contratos mais longos. Mas eu não vou citar porque a gente tem que ter respeito pelos profissionais do Vasco. Mas tem jogadores com contratos mais longos que têm salários tão absurdos quanto esse, sem entregar nada. Eu não estou falando do Cano, do Benítez, estou falando de jogador que está lá na terceira opção de reserva. E é jogador e na próxima gestão vai entrar na justiça cobrando isso, gerando uma dívida de curto prazo de 5, 6 milhões. Aonde está a austeridade de Alexandre Campelo? Aonde está, cara? Aonde está? Aonde está? Então, assim, isso para mim até... Porque as pessoas... O Vasco, infelizmente, tem essas práticas muito ruins por politicagem. O que quer dizer austeridade? Não gastar mais do que tem. Se você gastar mais do que tem na tua casa, eu vou falar assim, tá fazendo merda. Tá fazendo merda. A austeridade é não gastar mais do que tem. Isso passa por duas coisas, desculpa. Primeiro, quando você está muito ferrado, você fala assim, eu preciso de um aumento. Não posso ganhar o que eu estou ganhando, né? Preciso de um aumento. Ou trocar de emprego, eu vou pedir um aumento, eu vou trocar de emprego. Né? A segunda coisa, não fazer gastos desnecessários e desperdiçar dinheiro. Então, a primeira coisa que tem que fazer aí é entender o seguinte, o Vasco tem desperdício. Eu dei alguns exemplos aqui de desperdício. Eu somei aqui, o Vasco vai pagar 70% do salário do Bruno César, né? Então caiu para 200. Eu ia falar isso. 800 mil reais, eu falei aqui, 800 mil reais de 3 jogadores que não jogam. Cadê a austeridade do Campelo? Cadê? 800 mil reais de 3 jogadores que não jogam. Divide por 2, 400. Eu trago 2 Benítez, que deve ganhar 300. 200, 300, uma coisa assim. Aí você me diz, ou eu trago 3. Olha outro time, é outro time do Vasco, não é? Eu trago 2 laterais bons e outro meia, ou um atacante de lado, é outro time do Vasco.
Ou seja, a solução de boa parte do problema está ali. Está ali mesmo. Está em gerir o futebol melhor. Pô, aí, o Vasco tem 40 jogadores no elenco. Chega o Sapinto agora e fala assim, imagina só um treinador que não acompanha o futebol brasileiro chegar agora e olhar assim, cara, que eu tenho 40 jogadores aqui, não sei nem que time eu ponho na quarta para jogar. O cara, para pensar 5 minutos na decisão que o cara tem que tomar. 40 jogadores aí treinando, 40. Aí o cara tem que pensar assim, quem eu boto para treinar aqui? E aí se ele perder alguém que o cara não estava enxergando antes? Está encostado na terceira reserva. Quanto tempo leva para ele entender o elenco corretamente? 42 jogadores. Tendo que jogar quarto domingo. Porcaria. Além disso, vamos lá. Dá outro exemplo. O Campelo demitiu a comissão toda. Quando a gente teve uma comissão técnica permanente no Vasco, todos os clubes do Brasil que têm sucesso no futebol hoje em dia têm comissão técnica permanente. Por quê? Justamente para sustentar a transição. Quando quer um treinador. Para a preparação física ter continuidade. Isso é ciência, não é papo de barco. Isso é ciência, pô. Ciência. Então, você pega uma comissão técnica permanente, um preparador físico permanente, e você sustenta o time numa pegada só, o cara vem, muda uma coisa ou outra, né? Mexe uma peça, aproxima as coisas, muda. Eu comecei com gente do rival. Os caras falam que o Jorge Jesus foi muito importante, mas a estrutura já estava lá. A estrutura já estava lá, montada na comissão técnica permanente do Flamengo. O Vasco não tem comissão técnica permanente, mandou todo mundo embora, aí troca, vem de novo. O Vasco teve um bom período com o Luxemburgo por uma razão. O Luxemburgo trouxe a equipe dele, o Daniel e o Melo. Aí o Vasco acertou a fisiologia e a preparação física. O time melhorou. Foi isso. O Vasco corria. Aí sai preparador físico, vira uma zona, sai um, volta outro, sai um, volta outro. Porra. Então, assim, onde é que tá a austeridade do Campelo, que eu não sei onde é que tá. Aí tira um técnico, bota o técnico vai embora. Provavelmente vai embora. O Abel, você acha que ele recebeu algum dinheiro do Vasco? Daqui a pouco vem uma continha na justiça. Então, onde é que está a austeridade do senhor Alexandre Campelo? Não sei. Não sei onde é que está. Então, quando a gente fala austeridade, a gente tem que falar de cuidado com o dinheiro do sócio, gente. É cuidado com o dinheiro do investidor, do patrocinador, do sócio, do torcedor que compra ingresso. É respeito, é zelo pelo dinheiro das pessoas. Zelo. Isso e aí, por causa de política, as pessoas estão deturpando o conceito de austeridade para poder atingir o Adriano, que saiu reclamando de austeridade e dizem que ele era contra a contratação do Cano. Ele não era. Ele fez o que eu espero. Se um dia eu for presidente do Vasco, que o VP de Controladoria de Finanças faça comigo. Meu irmão, olha só, não contrata não, porque você vai quebrar o orçamento. Aí eu tenho que ir para a mesa, tem que falar assim, olha, meu irmão, olha só, eu vou contratar, mas eu vou dar um jeito no Bruno César. Eu vou contratar, mas eu vou dar um jeito no Ramon. Que aí eu abro orçamento. Eu crio orçamento, eu gero orçamento do lado de cá para poder pagar essa despesa nova. Então vamos nessa. Esse é o jogo. Em qualquer empresa, não é no Vasco. Em qualquer empresa. A gente não prega tanto profissionalismo. Aí na hora que o cara cobra orçamento, não, mas não pode, porque o cara foi contra a contratação do Cano. Vamos crescer, né? Vamos ser mais maduros nessa discussão. Pô, enfim. Cadê a autoridade do Campelo? Essa é a minha resposta. Vamos lá. Eu acho que o candidato leva esse ano, ele, das duas, uma. Ou ele é ruim de matemática, ou ele leu mal. Como ele é advogado, ele pode ser ruim de matemática. Pode ser, eu respeito. Quando eu abro meu vídeo que eu falo de levar o faturamento a quinto faturamento do Brasil, eu digo, primeiro, a meta ela é relativa. Estar entre os 5 maiores faturamentos do Brasil. O quê? Pode falar lá na minha voz. Sou eu que gravei. Estar entre os 5 maiores faturamentos do Brasil. O quê? A números de hoje significam aproximadamente 400 milhões de reais. Ou ele tem problemas com matemática, ou ele não viu o vídeo completamente. A meta é estar entre os 5
maiores faturamentos do Brasil. E lá a gente diz como a gente vai chegar lá. Se vão crescer, inclusive, eu já não sei, porque a gente tem um ano de pandemia que vai ter... Só na Europa vão ser 30% de queda em faturamento. Mas vamos lá, vamos ver. Beleza, mas o fato é o seguinte, o número ele é relativo, ele não é absoluto. Eu posso também ensinar o Levin, se ele quiser, que precisa o número relativo e absoluto. O número é relativo, não é absoluto. A gente quer estar entre as 5 maiores receitas do Brasil. O que é número de hoje, significa 400. Eu acho legal que ele tenha passado, pelo que eu soube, mais ou menos metade do programa dele, que ele devia estar apresentando o projeto dele, falando dessa questão. Mas ele entendeu errado. Na próxima vez eu posso explicar. Estão vendo esse quadrinho, não? Aham. Então aqui, ó. Vou botar o mouse. A quinta maior receita do Brasil foi 426 milhões. A sexta maior foi 400. É aqui que está o número, entendeu? Por isso a gente usa 400 como base. Aqui que está o número. A valor atual. O Vasco está aqui, ó, em 12º. O Vasco só teve receita maior do que Botafogo e Bahia. Olha o absurdo. Porém, esse quadro é muito interessante na seguinte questão. Olha aqui para o resultado dos clubes. O Vasco teve praticamente zero de resultado, né? Mas olha quanto os outros clubes venderam de jogador e olha quanto o Vasco vendeu. Nenhum clube vendeu tão pouco quanto o Vasco. Se você vendeu mal, aqui, né? Vendeu, esse aqui foi a venda do Evander e do Desábato, se eu não me engano. Se você pega aqui, não vamos pegar os maiores Santos e Flamengo, não. Vamos pegar aqui um São Paulo aqui. Pega 108 mil e joga para dentro. O resultado do Vasco teria sido 100 milhões de reais de lucro. Tá vendo aqui direto? 100 milhões de reais de lucro. Você vende 108. Na verdade, se você vende 108 a mais, né? Se você vende 108 a mais, seriam 100 milhões de reais de lucro que o Vasco teria tido ano passado. Se o Vasco vendesse... Não, o que mostra esse gráfico, na verdade? Mostra o seguinte, o Vasco, ele já está pronto para crescer. Porque ele já tem uma estrutura de despesa muito baixa. Por quê? Mesmo faturando tão pouco, o Vasco teve zero praticamente de resultado. Resultado é receita menos despesa, né? Então, assim, o que significa isso aqui? O Vasco, se aumenta em 100 milhões, são 100 milhões no caixa, sacou? Se eu aumento em 100 milhões, no caixa, vamos imaginar que eu tenha recebido 100 milhões, vendido 100 milhões, e use tudo para pagar dívida. Esse número aqui vai para 300, e esse número aqui já cai para 500. 500 é o número, mais ou menos aqui, ó, no número, entendeu? Olha só. Se eu caio a dívida líquida em 100. Então, são exercícios interessantes de você fazer, matemáticos, que são importantes nessa discussão. 100 milhões de venda para dentro. Não estou falando de 200, que nem o Santos, 300, que nem o rival. Estou falando de 100. Todo mundo faz aqui, ó. Palmeiras 100, Grêmio 126, Inter 130, Atlético Paranaense 133, São Paulo 100, Atlético Mineiro 100, Cruzeiro 100. Por que eu não... Fluminense 100 e o Vasco não faz 100? Pode fazer 100. Hein, Vitor? Foi bom você abordar isso aí. Chega a ser, vou usar a palavra aqui, tá? Ridículo. O Vasco, né, dos maiores formadores aí de craques aí no mundo afora, ganhar só 14 com venda de jogador e você vê o Fluminense ganhando 105. Isso, aqui. É um número... Não, o Fluminense, cara, aqui, o Cruzeiro 108, até 100. Agora olha o prejuízo do Cruzeiro aqui, ó. Já ano passado. 400 milhões de prejuízo. Só para você ter uma ideia. Olha a cagada. E se você olhar aqui o Flamengo faturou quase 1 bilhão, teve um resultado muito baixo. Muito baixo. Por isso que eles tiveram um prejuízo de 150 milhões no primeiro semestre desse ano. Porque eles estão com um custo lá no alto e a receita caiu, né? Por conta da pandemia. Então, o que esse quadro mostra para vocês? Isso que é importante. Que se eu levo essa receita para 400 milhões... Se eu levo primeiro para 300, aqui, ó, só subo 2 posições. Já gero 100 milhões a mais. Se eu gero mais 100,
Se eu não mexer em nada no Vasco, eu vou gerar um lucro de 200 milhões. É óbvio que eu vou mexer, eu vou investir no futebol, né? Claro. Mas vocês estão entendendo o conceito, não? Sim, sim. Outra coisa, o Vasco tem o melhor resultado entre os clubes de futebol, desconsiderando venda de jogador. Olha aqui, ó. É o menos pior, na verdade. Então o Vasco está pronto para crescer. O Vasco está pronto para crescer em sua estrutura. A gente precisa melhorar isso aqui. Porque isso aqui não faz sentido, né? 215 milhões. Ninguém essa consciência. Não vascaíno, eu acho que o Vasco tem que estar nessa posição aqui, né? E eu vou te falar... 15 milhões, pelo amor de Deus. Tá arrecadando menos que o Fluminense. Menos. Mas a diferença está aqui, cara. Tá vendo? Na venda. Sim. Em receitas correntes, a gente ficou acima deles. O problema é aqui, ó. E aí, quando você pega a receita de transmissão, o Vasco está aqui na frente, mas aí vai estar à frente do Santos também, mas aí tem o componente de premiação aqui também. Tá? Então, é só você ver que isso aqui é muito grande por causa da premiação do brasileiro e tal. Então, teria que eliminar a premiação aqui. Então, assim, o que eu estou trazendo para o tema dessa frase? Cara, é muito triste mesmo. Assim, estar entre as 5 maiores hoje significa estar ali por volta de 400 milhões. Esse é o nosso objetivo, estar entre as 5 maiores. E pode ver minha fala lá. Há valores de hoje. Tá dito lá. Posso fazer o desenho. Não acredito em junção. Já expliquei até porque. Acho que você não sei se você já tinha chegado, mas... Foi antes do Rafael chegar. Eu não acredito em junção. Acho que não é o que a gente tem que fazer. A Mais Vasco vai divulgar na quinta-feira, no evento aberto da nossa live aberta, toda a chapa, os 160 membros da chapa. Acaba qualquer discussão sobre tá juntando com o Campelo, tá juntando com isso, tá juntando com aquilo, ou seja, os 160 membros vão estar lá estabelecidos, os VPs todos e tal. A gente trabalhou incessantemente por 4 meses, 4, 5 meses. Estamos todos muito cansados. Eu estou muito cansado. Eu, Danilo, Adriano, todo mundo muito cansado, porque é um esforço muito grande que a gente faz. Part-time, né? É um part-time job, né? Porque basicamente a gente está continua trabalhando, continua tendo as nossas coisas, então não sei o que lá. E a gente tem que trabalhar porrada na campanha, que é todo dia, o dia inteiro. Enfim. E eu sou um cara que já trabalhou comigo, sabe que eu sou um cara meio obcecado, né? Então, nem louco nesse negócio. Trabalhamos por um projeto que a gente está em muito orgulho. Estamos trazendo uma solução completa para o Vasco, ou seja, a gente do futebol, do marketing, das finanças, da responsabilidade social, das comunidades em torno, ou seja, o Vasco como instituição, a gente vai até o final. E a gente tem pesquisa, a gente sabe que a gente está muito bem nas pesquisas, então assim, a gente tem plena consciência de que é uma disputa muito dura até o último dia. São praticamente 3 chapas que estão ali disputando a preferência do eleitorado. E é isso, assim, a gente vai até o final. Acho que apoios à nossa candidatura, eu não enxergo muitos que possam vir, é só um que poderia vir, na verdade, né? Eu falei no início, existe uma linha demarcada no chão muito clara com relação à democratização do Vasco, tem 2 grupos do lado de cá e o resto está do lado de lá. Isso, para mim, é indiscutível, tá? E os 2 grupos estão do lado de cá e eles têm muita afinidade de conteúdo programático, de intenção de Vasco. Existem diferenças sérias, porém são grupos que têm uma relação boa de conteúdo e de propósito.
Então, não seria... Se vier um apoio, é esse, né? Mas não é uma junção, sob nenhuma hipótese. A gente teve do lado das eleições diretas desde o primeiro momento, né? Inclusive, a confraria, especificamente a confraria, foi o primeiro grupo a apoiar publicamente a nova resposta histórica. Depois todos da Mais Vasca apoiaram. Estivemos juntos até o final com a nova resposta histórica e ela foi fundamental para a aprovação das eleições diretas. O movimento foi fundamental para a aprovação das eleições diretas. A ausência de eleições diretas era uma das coisas que nos prendiam ao atraso. Eliminamos uma barreirinha, né? Temos muitas a eliminar, eliminamos uma. Sobre a votação do Estatuto, a ação que retirou o Estatuto da pauta da votação da Assembleia Geral foi da Mais Vasco. E nós temos lá no site um capítulo explicando por que nós fomos contra o Estatuto. Porém, para mim, Vitor Roma, a gente tem uma questão primordial. Não se faz mudança de estatuto depois de um mandato tão complicado quanto esse, com que seria tão dividido, de forma tão atabalhoada em final de mandato. É um absurdo completo. Então, assim, se as forças que entregaram esse estatuto estivessem efetivamente preocupadas com o futuro do Vasco, eles fariam o seguinte: estamos entregando aqui uma proposta de estatuto para que o próximo Conselho Deliberativo vote e resolva. Existe um trabalho feito que tem muitas coisas boas e tem algumas coisas muito ruins. Então nós vamos fazer o seguinte: nós estamos entregando para vocês aqui, ó. Tá para vocês aí esse negócio. No próximo mandato, com um Conselho Deliberativo novo, renovado, escolhido pelos sócios, cara, vai discutir e vai encerrar esse tema. Essa seria uma condução limpa dessa questão. Limpa. Preferiram atabalhoar, preferiram acelerar, preferiram... E deu no que deu. Então, assim, eu não quero nem discutir na essência, porque eu acho o conceito errado. Tá? Essa é a posição da Mais Vasco, né? Tanto que a gente entrou na justiça para ele não ser votado. Vamos lá. Eu estava conversando com o Fernando Ferreira, CEO da Plura, outro dia, e ele estava me dizendo o seguinte: o problema do Vasco é ser o Atlético de Madrid. Olha o que ele falou. A referência do Atlético de Madrid é o Real Madrid. O rival é o Real Madrid. Então, a gente, infelizmente, a nossa referência, hoje em dia, tem uma distância muito grande para a gente. A gente viu os números, né? 5 vezes mais, praticamente, que a gente fatura. Então, hoje não dá para competir e com esse nível de faturamento. E vai demorar a dar. E quem disser que não vai, está contando uma historinha. Uma historinha que para boi dormir. Né? Mas tudo bem. Vamos lá. A Mais Vasco entrega no ano que vem 30% a mais de orçamento no futebol. Tá? Então, a números de hoje, é sempre bom lembrar números de hoje para quem não entende de matemática. A números de hoje, isso significa mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 reais a mais de folha de salários no futebol. Porém, pega isso e soma a saída de Ramon e Breno no final do ano. E mais alguns que possam sair. Eu estou falando de mais R$1 milhão saindo da folha no final do ano com novas renovações. Se eu entregar mais 1.200.000 de orçamento, eu estou entregando mais 2.200.000 de orçamento ano que vem. Não vão ser os 19 milhões, 20 milhões de orçamento de folha do futebol do rival, mas a gente lá iria 6 e pouco. É outro time. Não é o time do rival. Tem 2, né? Eles têm 2. Mas assim, a gente compensa na camisa, porque a gente tem mais camisa que eles. Eles só ganham quando tem que estimar isso aí.
Entendeu? Sem esse máximo nunca ganhar. Então, eu fico mais confiante de bater de frente. Hoje não dá pra bater. Hoje realmente não dá. E quando a gente bate, pô, ainda vem o VAR, né? E faz aquele negócio lá, então. Aí... Por amor. Você sabe que eu estava pensando ontem na última entrevista que eu vou dar antes da eleição. Eu não sei qual vai ser, não sei para quem vai ser, mas. E que aquele momento, quando eu acabar, eu falo assim. Ufa, tipo. Eu às vezes me pego no meio dessa confusão toda e penso assim: que merda que eu fiz. Eu só queria ir lá no Vasco. Ver meu jogo ali no canto com meus amigos. E eu não sei se eu vou ter isso de novo. Porque quando você entra nesse nível de envolvimento, você cria ódios tão grandes que não sei se eu vou conseguir ter isso de novo. E isso é muito doloroso, porque não existe Vitor Roma sem o Vasco. Não existe. Eu passei 4 meses trabalhando fora do Brasil ano passado, fui fazer um projeto em Barcelona, e eu ficava meio impressionado, tinha uns brasileiros lá, eventualmente, que a gente conversava, que torciam para clubes brasileiros. Mas você percebia o envolvimento dos caras, vendo o resultado do jogo no dia seguinte, porque, afinal de contas, os jogos eram de noite, e aí estava 5 horas na frente, era de madrugada. E eu via com uma reunião às 9 horas da manhã, às 4 horas da manhã, gritando pelo gol do Ribamar. No 4-4. Nunca vou esquecer desse dia, porque estava na sala da minha casa lá, no meu apartamento, na sala da minha casa, vendo o jogo, e era um silêncio, o lugar onde eu morava lá, era um silêncio de noite, uma coisa assim, muito silenciosa. E, porra, cara, né, aquela reação foi muito natural, de gritar e tal. Então, assim, não existe Vitor Roma sem o Vasco. Em lugar nenhum no mundo. Eu estava no Marrocos fazendo uma viagem há 1 ano e meio atrás, de turismo, e estava vendo o jogo do Marrocos. Então, assim, agora, de fato não é uma obsessão. E é só porque eu não aguento mais não contribuir. Eu não aguento mais não contribuir. E eu sou muito bom em algumas coisas que eu fiz na minha vida profissional, muito mesmo. E eu acho que essas coisas podem ser importantes para o Vasco. Meu pai, quando faleceu, antes de falecer, pediu para que eu jogasse as cinzas dele em São Januário. Esse é o nível de relação que eu tenho com o Vasco. Eu fui lá numa quinta-feira de manhã, entrei pela social, entrei no campo e joguei as cinzas dele ali embaixo da social. Meu pai não pediu para ir para nossa casa de Petrópolis, para guardar para minha mãe, para ser inteiro, assim, me crema e eu quero as minhas cinzas de São Januário. 2 dias antes de falecer. Esse é o tipo de relação que a gente tem com o Vasco. Que eu tenho com o Vasco. Eu tenho um papel assinado pedindo a mesma coisa, inclusive. Meu pai não assinou, foi uma dificuldade. Eu tive que fazer no cartório, explicar. O meu já está assinadinho, bonitinho. Então, assim, o Vasco, eu não consigo nem dizer o que é o Vasco mais, porque vocês amam o Vasco também. Pra caramba, tanto quanto eu, provavelmente. Vocês são mais novos do que eu. Então, assim, eu não vou conseguir seguir a minha vida numa boa se eu não tiver feito alguma coisa para contribuir. E vale dizer, antes que os caras que me odeiam digam, comecem a me xingar, quando, né, já avisando quem vai me xingar, se algum dia eu descobrir que para contribuir com o Vasco eu tenho que me afastar, eu farei com o maior prazer. O maior prazer. Porque o Vasco é muito mais importante do que qualquer projeto pessoal. Deve ser muito mais importante que qualquer projeto pessoal. Eu não tenho nenhum projeto pessoal com o Vasco. Nenhum. Muita gente me pergunta: você quer ser presidente do Vasco um dia? Eu falo: quero. Eu realmente quero ser presidente do Vasco um dia.
se eu achar que eu posso contribuir para o Vasco, como eu contribuí para as instituições que eu trabalhei, para a empresa que eu criei, para as coisas que eu fiz na minha vida. Se eu não achar isso, o Vasco é mais importante do que eu. É mais importante do que a minha vontade. E quando eu falo que eu devo isso a algumas coisas. Eu devo isso ao meu filho, que tem 20 anos e viu o Vasco ganhar uma Copa do Brasil. Eu devo isso ao meu pai, que me ensinou esse negócio louco de gostar do Vasco. Eu devo isso à confraria, que são pessoas que confiam em mim, que esperam muito de mim. Mas eu devo isso a mim mesmo, é o amor que eu sinto. Isso que é importante. Não existe Vitor Roma sem o Vasco. Essa é a resposta. Se o Vasco acabar, o Vitor Roma se vai também. Eu que agradeço falar com o Vascaínos do Brasil inteiro, é sempre legal. Essa semana eu estava conversando com o Jorge o seguinte, a gente estava no evento de Petrópolis, no meu carro, eu falei assim, Jorge, só quero uma coisa de você. O dia 9 de novembro, eu vou dar uma viajada de uma semana, 5 diazinhos. Aí não, vai lá que você merece. Esse negócio de campanha é brabo, mas assim, gente, eu agradeço a oportunidade de estar falando pela Mais Vasco, pela Jorge, é uma honra e mais do que isso, uma responsabilidade incrível ser escolhido para falar por um candidato que é tão forte. Dizer o seguinte para vocês, a gente está cuidando disso com o maior carinho do mundo. São 90 pessoas trabalhando, dedicando seu tempo, tanto quanto eu. E é um time do cacete. Eu sou um apaixonado por time. Na verdade, assim, eu gostava de brincar na minha empresa que a gente tinha o time dos times. Um elogio que eu fazia lá, o time dos times, que a gente tinha lá para entregar, projeto e tal. E a gente está se esforçando muito para entregar um projeto que seja completo para o Vasco. Como eu falei, de finanças, a futebol, passando por marketing, por responsabilidade social, por patrimônio, por todas as camadas que precisam ser cuidadas do Vasco, porque o Vasco merece tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade, eu falo com vocês quantas vezes vocês quiserem, e assim, peguem contato direto se vocês quiserem também, antes e depois. E todos esses canais, eu queria finalizando assim, todos esses canais estão sendo construídos nesse momento, de vascaínos no Brasil inteiro, eles são muito importantes na construção de um projeto digital do Vasco a partir do ano que vem, que envolva a Vasco TV, mas envolva o streaming, envolva o site do Vasco, envolva uma série de coisas, porque esse mundo mudou, né? Esse mundo mudou e vocês são os atuais formadores de opinião. As pessoas se preocupam mais com o que vocês falam do que com o Gilmar Ferreira, o Lédio Carmona, com todo respeito, inclusive o Lédio, que é um grande amigo meu, mas hoje o mundo virou de lado, né? E então, assim, o trabalho que vocês têm feito é fundamental para esse processo de democratização, porque vocês levam todos os lados para todos os vascaínos do Brasil inteiro. Então, eu só tenho que agradecer a ter tido a chance de falar para vascaínos que vão ver esse programa e que eu nunca teria a chance de falar se não fossem vocês. Sou eu que tenho que agradecer, não vocês. Obrigado e até a próxima.